Mateus 9. Quero agradecer mais uma vez essa oportunidade. Não é fácil. O Silvio falou de manhã que ele não dormiu de madrugada. E eu não dormi hoje à tarde. Quando cheguei aqui, eu fui dobrar meus joelhos, as minhas pernas estavam tremendo de joelhos dobrados. Conheço um pastor que uma vez falou para mim assim: meu filho, isso no início da minha caminhada, o dia que você subir naquele lugar e você não sentir o teu corpo tremer, tem alguma coisa errada com você. Aleluia! Porque a glória de Deus se manifesta na tua vida. Mateus 9:35. Todos acharam? E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo as multidões, ele teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Podem se assentar. Deus colocou no meu coração que nós continuássemos falando de milagres. Já há 6 terças-feiras, se não me engano, nós estamos vindo falar de milagres. E hoje, quando o pastor abriu o culto, veio a confirmação, porque muitas vezes a gente ouve o milagre, a gente vê o milagre, mas a gente não sabe o propósito do milagre. Nesta noite, Deus colocou no meu coração para que a gente desse ênfase aos propósitos dos milagres, de alguns milagres que Jesus operou durante o período que ele estava aqui. A Bíblia relata aproximadamente 30 milagres, um pouco mais, um pouco menos, e entre eles, alguns que eles não conseguiam descrever, porque se fosse descrever, quantos exemplares seria necessário? Não ia caber na Bíblia. Foram muitos os milagres que Jesus fez. E uma coisa que chama atenção em todos os milagres, você pode observar, sempre estava escrito ali: e seguia Jesus uma grande multidão. Quero fazer uma pergunta para você nesta noite. Você é mais um que segue na multidão? Ou você está aqui para receber um milagre, ser abençoado? Porque toda vez que tinha milagre, tinha uma grande multidão. Mas não eram todos que eram curados. Só aqueles que realmente acreditavam que o Senhor Jesus era capaz de operar o milagre. Os propósitos do milagre naquela época, eu consegui elencar 3. O primeiro era para apontar a divindade de Jesus. Ele fazia isso para que as pessoas vissem que ele era Deus, que ele era Deus na terra. O segundo era para tornar bem claro que realmente ele era filho de Deus. E o terceiro, que ele era o Messias prometido, como foi descrito em outros livros atrás, que os judeus conheciam muito bem. Ele operou milagres na natureza, curando doenças, possessões demoníacas e sobre a morte. A morte que é o maior temor do ser humano, porque o homem sabe o que vive aqui, mas o que ele vai viver depois da vida, muitas vezes ele tem medo, porque nós tememos o desconhecido. Só que aqueles que acreditam que o Senhor Jesus é o Senhor do milagre, eles não temem a morte, porque eles sabem que amanhã depois eles vão triunfar sobre ela, como Jesus triunfou. Aleluia! Então eu separei aqui dos 30, só 5. Eu acredito que vai dar tempo da gente explorar 5 milagres.
Em Mateus 15, de 21 a 28, fala sobre a cura da filha da mulher cananeia. Eu fui estudar, fui saber por que ela era chamada assim, porque não fala o nome dela, né? Mas segundo o estudo que eu fiz, esta mulher era descendente de Cã, filho de Noé, que foi amaldiçoado por ver a nudez do pai. Então qual era o propósito deste milagre? O propósito desse milagre era quebrar maldições. Meu irmão, acredite que nesta noite, qualquer tipo de maldição que foi lançada sobre a sua vida, Jesus quebra. Porque esse foi o propósito dele aqui na terra. Não importa se você pecou contra seu pai, sua mãe, ou quem quer que seja. Jesus perdoa e sara a sua terra. Jesus perdoa e sara o seu coração. Temos também Mateus 9:20. Esse aqui todo mundo conhece, fala sobre a cura da mulher do fluxo de sangue. Qual foi o propósito desse milagre? Porque assim, todo mundo já veio aqui, são 6 semanas falando, porque ela rompeu multidão, porque ela rompeu paradigmas, ela não podia estar no meio do povo, da multidão e tal. Mas qual foi o propósito desse milagre? Mais uma vez, procurando, estudando a Bíblia, que fala assim, ela falou que tão somente se eu tocar na orla das roupas dele, eu serei curada. Meu irmão, depois se você for ler na sua casa, em Mateus 14, 35 a 36, está escrito assim, trouxeram todos os que estavam enfermos, para que ao menos pudessem tocar na orla da sua roupa, e todos ficavam sãos. Qual foi o propósito daquele milagre? A partir do momento que ela tão somente tocou, outras pessoas foram despertadas, falando, peraí, se ela toca, e ela foi abençoada, ela foi curada, eu também posso tocar. E nesta noite eu digo para você, que se você tocar hoje aqui, lá na sua casa alguém vai ser alcançado. Eu acredito que o Senhor Jesus tem poder de tocar naquilo que você entrega na mão dele. Temos mais um, esse aqui, meu irmão. Esse aqui, se você não glorificar a Deus, desculpa. Não sei, eu vou ser radical, não sei o que você está fazendo aqui. Veja bem, em Mateus 20, 29 a 34, fala sobre a cura de 2 cegos. Só Mateus fala a respeito de 2 cegos, mas dentre eles tem um especial, que chama Bartimeu. Veja bem, eu não estou falando nada daquilo que vocês não conhecem, só que teve um propósito. Uma grande multidão seguia Jesus, e os 2 cegos estavam à beira do caminho e gritaram, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu fui estudar e ver direitinho quem era Bartimeu. O nome significava tudo. Bar, filho, Timeu, filho de Timeu. Quem foi Timeu? Timeu era um general de guerra de Israel, aposentado. Uma vez aposentado, ele tornou-se comerciante, mercador, e ele era próspero na região. Olha só, quando Roma tomou a região, tudo dele foi tomado. Ele perdeu o soldo dele, o comércio dele foi arruinado, e aí ele se revoltou. Nada mais natural naquela época. O homem ficou desesperado, ele tinha uma família para cuidar. E aí o que aconteceu? Como Roma fazia naquela época com quem perseguia ele? Aliás, isso acontece até hoje. Pegaram Bartimeu, crucificaram ele, que naquela época, para os romanos, era a morte mais cruel.
E o normal era pegar os filhos e eliminar também. Lembre-se, Bartimeu era filho de Timeu. O que aconteceu? Só que eles não fizeram isso com Bartimeu. Eles pegaram Bartimeu e arrancaram os olhos dele. Veja a extensão do milagre. Naquele momento, Bartimeu apenas ouviu falar de Jesus, porque ele não via os milagres, as maravilhas. Mas ele teve fé. E nesta noite eu quero trazer você para a realidade. Tenha fé também. Porque se tem algo impossível para você, imagina o que era impossível para Bartimeu. Ele não possuía os olhos. No meio da multidão, muitos repreenderam Bartimeu porque ele gritava. Devia fazer um barulho muito grande. Meu irmão, continua insistindo, porque por maior que seja o teu problema, Deus te ouve. E não vai ser a multidão que vai fazer você calar. Eu acredito que Deus está com os ouvidos aqui, posicionados para ouvir o teu clamor. E na hora certa Ele vai te atender. Aleluia. E Bartimeu foi insistente. Em Mateus 7,8 diz assim, porque aquele que pede recebe, busca encontra, bate e abrir-se-lhe-á. Bartimeu foi insistente. E aí qual era o propósito? Meu irmão, curar cego que tem olho, e Jesus curar cego que não tinha olho, que o olho foi arrancado. E o seu problema? O seu problema não é nada perto do Ele é grande o suficiente para fazer infinitamente mais do que aquilo que você pensa. Glória! Esse é o Deus que você serve. Esse é o Deus que você está aqui dentro, colocando na mão dele seus parentes, sua família, seus problemas, suas noites, suas lágrimas, sabe? Ele não vai deixar de ouvir você. Talvez, irmão, você viesse aqui, esperasse um pregador que fosse pular, gritar, dar pirueta. Mas eu pedi para Deus uma coisa. Eu falei, Senhor, aleluia, me instrui para que eu possa só falar da tua palavra. Eu acho que é mais importante do que qualquer outra coisa. Qualquer tipo de manifestação. Só falar da palavra de Deus. glória a Deus. Em Lucas 7, 11 a 15, nós vamos falar da ressurreição do filho da viúva de Naim. É outro também, que não tem detalhe. Todo mundo conhece a história, perdeu o marido, tal, aí perde o filho, e aquele desespero, tal, e está saindo, antes de sair para fora da cidade, quem vem passando? Jesus. Jesus não conhecia aquela família, não conhecia a mulher, ninguém conhecia ela, nem o filho. Mas Jesus moveu-se de íntima compaixão dela. E nessa noite não é diferente. Jesus está aqui. E Ele se move de íntima compaixão por aqueles que são seus, que podem estar perdidos. Porque não é porque a gente está aqui que não tem alguém que a gente não está com o coração apertado, pedindo para que Deus guarde, para que Deus livre, para que Deus proteja, e que muitas vezes para que Deus faça tornar a vida, porque pode estar morto aí no mundo de pecados. Jesus vai, toca no esquife, ressuscita, sem nem mesmo conhecer o rapaz. Só que qual era o propósito? Todo mundo sabe que Jesus fez 3 milagres de ressurreição. A filha de Jairo,
filho da mulher de Naim, e Lázaro. Você já imaginou se Jesus fosse lá e curasse Lázaro? O que o pessoal ia falar? Pô, mas Lázaro era amigo dele, andava junto, recebia ele na casa dele. Jesus foi e curou aqui, ó, onde ninguém conhecia, e tinha uma grande multidão com ele. Se Jesus curasse primeiro Lázaro, talvez muitos iam questionar. E esse é o próximo milagre, que todo mundo também conhece. Eu fui estudar e ver o porquê. O vilarejo de Betânia, porque não é a cidade, é um vilarejo, ele fica distante de Jerusalém, onde Jesus estava, 15 estádios, que aproximadamente, os cálculos de medida, dá aproximadamente 2.775 metros, próximo de 3 quilômetros. Meu irmão, é como se você for andar daqui e vai lá no Jaçanã. Vai levar 4 dias para ir daqui no Jaçanã? Qual era o propósito? Eu também fui estudar o que significa o nome de Lázaro. Lázaro em hebraico é a abreviatura de Eleazar, que significa aquele a quem Deus ajudou, aquele a quem Deus socorreu. Eu disse para minha filha outro dia, fala, filha, quando você escolher o nome do seu filho, preste atenção no significado, porque é uma bênção que você vai derramar sobre a vida dele. E como foi dito ali, a doença não era para a morte, era para a glória do Senhor. Você acha que Jesus não está aqui nessa noite para socorrer? Aleluia. Mesmo que a distância seja de 3 quilômetros, mesmo que a tua casa esteja distante daqui, a minha, no caso, acho que uns 7 mais ou menos. Mas eu estou aqui pedindo para que o Senhor coloque a sua mão sobre aquela família, Aleluia. sobre a família que Deus me deu. E eu sei que na sua vida não é diferente. O Senhor está alcançando os seus. Algumas curiosidades sobre Lázaro. Jesus chamava de amigo. Ele estava sepultado há 4 dias. E Jesus não queria só ressuscitar um morto, ele não queria só curar o doente, ele queria ressuscitar um morto. E talvez nessa noite tenha alguém, como eu já falei, lá fora, e você está pedindo para que Deus ressuscite. Às vezes a gente precisa que Deus ressuscite aquilo que está dentro de nós mesmos, porque muitas vezes, como já foi dito aqui, as promessas são tantas, e a gente vai esquecendo delas, e a gente vai passando por cima, e o dia a dia vai fazendo com que a gente vá tendo uma espécie de amnésia, e deixando para trás aquilo que Deus prometeu na nossa vida. Só que Ele é fiel para cumprir. E nesta noite eu acredito que eu sou o cumprimento de uma promessa, porque Deus me fez uma promessa lá atrás, que eu estaria na sua casa, e eu estou aqui. E mesmo que a minha família não esteja toda aqui, eu sei que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu acredito, eu creio. Se a gente tira a lição de tudo isso, é que não importa a sua posição social, como foi no caso de Jairo. Não importa se você é conhecido ou desconhecido, como foi no caso do filho da viúva de Naim. Glória! Não importa se você é amigo de Jesus, como Lázaro. O que importa é que Deus, que Jesus, marca conosco um encontro aqui, para que nós possamos agradecer por tudo aquilo que Ele faz, por tudo aquilo que Ele virá fazer, por tudo aquilo que Ele é na nossa vida. Obrigada, meu Deus, aleluia. Como eu disse,
Talvez não seja essa palavra que você esperava ouvir, Obrigada, mas Jesus. foi aquilo que Deus colocou no meu coração e foi até aqui. Se eu falar mais alguma coisa, eu estarei inventando.